Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre a topografia do pouso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal, porque sempre tem uma novidade, sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Entra lá, tá bom? Vamos falar sobre topografia do pouso. Você sabe que quando você está voando, você vai encontrar várias topografias em pousos, a não ser que seja no oficial, porque é uma topografia que você já conhece, né? Você decola da rampa oficial, chega geralmente no pouso oficial. Na maioria das vezes o pouso é plano. Em alguns lugares o pouso é mais inclinado, ou aclive ou declive, mas você já conhece, já está acostumado. Mas vai variar quando você vai visitar uma rampa diferente, quando você vai fazer um voo de cross, quando você está numa emergência, por exemplo, pode variar a topografia do pouso. E você já parou para pensar em algum momento como agir quando a topografia do pouso é diferente daquela que você está acostumado? Então é por isso que a gente vai fazer essa reflexão, porque é importante a gente estar preparado e ter subsídio para poder lidar com as mais variadas situações, com os mais variados tipos de pouso, vamos dizer assim. Eu sempre falo para a gente se preparar para pousar em pousos restritos, a gente treinar durante a nossa trajetória, mirar o meio do pouso oficial e todas as vezes tentar acertar o meio, para a gente ficar especializado em pousar em pouso pequeno. Por mais que o pouso oficial seja gigantesco, tenta sempre acertar um lugar, fazer uma aproximação certa para pousar no meio, você fica afiadinho com isso. Mas mais do que isso, a gente precisa saber lidar com o novo, com um relevo diferente, com uma topografia diferente. Então, durante um cross, durante um pouso de emergência, ou mesmo visitando uma rampa, você pode encontrar situações que são distintas daquilo que você conhece, que você está acostumado a fazer. E saber lidar com essa situação é importante. Vamos pegar aqui as 3 possibilidades de pouso, deve ter mais, mas o básico, que é um pouso plano. Um pouso plano, você já sabe como é que é essa aproximação, como é que você vai fazer para pousar em um pouso plano, que é caprichar na sua aproximação, calcular a sua altura e se é um pouso oficial tem uma biruta, lindo, tá mais fácil, você tem a direção do vento, você vai caprichar ali na aproximação, fazendo 8 bonitinho na cabeça do pouso, contra vento, e aí você vai fazer a sua rampa, vai decidir o momento que você vai colocar para dentro do pouso para fazer aquela rampa de descida, vai tomar velocidade, levanta a mão, deixa ela tomar velocidade, uns 30 metros do chão você vai jogar para dentro do pouso para fazer a rampa. Aí você vai levantar a mão, ela vai ganhar velocidade, às vezes dá um mergulhinho por causa de gradiente de vento, aquilo que a gente já sabe. Perto do chão o vento é mais fraco do que nas camadas acima, então tende o parapente a ganhar um pouco de velocidade. Na praia tem mais sustentação, quando tem vento você tem mais sustentação, vai chegar mais devagar, mas num pouso que a velocidade do vento é 0, você vai chegar quente. Então levantou a mão, velocidade para o parapente estar bem rígido, bem durinho. Chegou perto do chão, o flare. Mão lá embaixo, você vai de uma vez, voa e pousa. Beleza? Plano. Aí ninguém tem dúvida, é um pouso normal. O que acontece se você vai num lugar e o pouso é aclive? É uma subida. Você vem e vai pousar aqui, nessa posição. Via de regra, a maioria dos pousos não é no aclive, porque pode ser que tenha um rotor e tal, mas se é uma subida mansa, se é um lugar manso, não vai ter rotor. E às vezes você tem que pousar ali por essas situações que eu falei, num cross, numa emergência, ou tem rampas que realmente o pouso é um pouquinho mais inclinado. Como é que você pousa contra esse relevo? Vamos pensar o seguinte, você está vindo meio que em rota de colisão, você já percebeu? Você não está vindo normal, você está vindo em rota de colisão. Então você precisa tomar alguns cuidados na hora que você está aproximando do solo em si, porque muito provavelmente você vai chegar forte, em pousos que são aclives. Então a dica é estolar um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo quanto, Ricardo?
meio metro a 1 metro antes do que você faria. Ah, eu tô acostumado a chegar aqui no pouso oficial, plano, vim aqui, eu tô a 1,5 metro do chão, eu pá, ou 2 metros, eu pá, a altura de uma pessoa, eu tá, já moto a mão lá embaixo. Nesse caso aqui, meio metro acima, você já pá, começa. Por quê? Porque o chão vai se aproximar mais rápido de você do que aqui, entende? Aqui, ó, o chão continua lá embaixo. E aqui não, aqui o chão chega mais rápido. Então você tem que ficar ligadinho para poder estolar um pouquinho mais cedo, meio metro antes, 1 metro no máximo. Você vai botar a mão para poder fazer isso. Porque sua velocidade, a velocidade que você está vindo é meio rota de colisão com o relevo. Pegou mais ou menos? Eu sei que é difícil falar assim, ah, estola mais cedo, estola depois. Mas é que com o tempo você vai pegando. Essa coisa de a hora que você vê que é um terreno é subida, você vai estolar um pouquinho mais cedo. Para poder não se chocar com esse relevo, certo? E aí vem o famigerado declive. Declive é assim, tem pousos oficiais que são declive? Alguns sim, mas a maioria é em cross ou em emergência. Você vai pousar em algum lugar e é uma descida. E geralmente no final dessa descida lá embaixo, ou tem cerca, ou tem floresta, ou tem obstáculo, né? Na maioria das vezes, muitas vezes não, mas algumas vezes tem. E aí o que acontece? Você aproxima aqui em cima, você começa a entrar para o pouso e o pouso começa a fugir de você. E você vai planando embora, seguindo o relevo. Se tiver um ventinho, então, pode dar até um pouco de sustentação e aumentar o seu planeio ali, você ir embora até lá embaixo, chegar nos obstáculos. Aí você vai falar assim, Ricardo, como é que eu pouso em declive? Você tem que ficar ligado que a vela rende um pouco mais nessas situações, porque vai afastando, o relevo vai afastando de você. Ao contrário do aclive, que você estaria em rota de colisão, ali o relevo vai afastando e o planeio vai aumentando. Então você tem o risco de varar esse pouso. E a dica, vamos dizer assim, para pousar em declive é fazer uma boa aproximação, levantar a mão, pegar a velocidade. E a hora que você está indo, se você vê que você vai varar, se tem espaço, está tranquilo, você vai tranquilo até o final. Se você vê que você vai varar esse pouso, tem uma dicasinha aqui que seria possível você colocar 10% ou 15% de freio e segurar nessa posição. Veja, eu fiz aqui com a mão aqui, mas você tem que saber o quanto é o 10 ou 15% de freio seu. Dá um freiozinho, segura, e se você for varar, porque você diminui um pouco a velocidade sua, você está 36 por hora, você vai cair aí para os 32, 30, o que vai acontecer? Vai passar menos pouso debaixo de você, né? Até você tocar o chão, entende? Só que não solta, se você soltar ela vai mergulhar e você vai chegar forte no chão. Então você deu esses 10%, levantei a mão para fazer a rampa, mas está rendendo porque o pouso está baixando, pá, 10%, 15% de freio, seguro aqui e vou esperando. Por quê? Porque eu diminuí a velocidade do meu equipamento. Estou esperando, chegou perto do chão, aproveito e dou o restante do freio, né, para fazer o flare, para pousar direitinho. Essa é uma dicasinha que você conversa com seus amigos aí, conversa com seu instrutor, não vai botar em prática sem ter conversado com as pessoas para ver se funciona, se não funciona, se deve fazer. Um cuidado é não estolar, tá? O pessoal fala assim, ah, mas é possível estolar? É. Porque se o relevo está afastando de você, você está vindo, você começa a botar freio mais do que deveria, em algum momento você vai atingir a velocidade de 20 km por hora, 22 km por hora, que é a velocidade de stall, e a vela vai fechar, tá? A velocidade de stall do parapente, você precisa ver no manual do seu equipamento, mas é por volta aí de 20 por hora. Então, fique esperto para não estolar essa vela, tá? O que mais? Uma dica que poderia ser dada aqui assim, num pouso tanto de aclive quanto de declive, num caso de um cross, no caso de uma emergência, se possível, dependendo da posição do vento e da velocidade do vento, pousar lateral com ele. Então você tem aqui o relevo, ao invés de você pousar em rota de colisão, você pousa mais lateral, que daí fica quase plano, entende? Mas isso se o vento permitir, né? Porque o vento é que vai rezar isso aí. No declive, mesma coisa, tenta pousar mais lateral para aproveitar
essa coisa plana. Mas também se o vento deixar, se o vento estiver forte, se o vento não estiver na posição certa, esquece, vai pousar naquele sentido mesmo, no sentido do relevo. Então, olha, são coisas que você precisa ficar pensando, imaginando, vendo como é que é, treinando. Às vezes no morrote dá para treinar, tem alguns relevos que você consegue fazer isso, pelo menos declive dá, porque você decolou, você tem que pousar no meio do morrote. Às vezes você treina isso ali, né? Agora, aclive é mais difícil, morrotes que tenham, sabe, um lugarzinho que dê para treinar isso, mas treina, né? Pensa pelo menos nisso, para daí você não ser pego de surpresa quando você for numa rampa diferente ou quando você precisar pousar numa emergência. Ah, Ricardo, o que é pousar numa emergência? Ah, tem um CB no ar, tem um amigo machucado no chão que você precisa ajudar, você precisa ir no banheiro, está passando mal, você teve uma pane no equipamento, precisa pousar. São emergências aqui, supondo. Então eu vou fazer uma aproximação e vou pousar num lugar desconhecido, que pode ser tanto aclive, declive, plano ou qualquer coisa assim. Num pouso de emergência, você sempre se prepara para correr e para rolar. Evita deixar a perna dura, travada aqui, assim, que você bate no chão, ela vai quebrar em algum lugar. Então, sempre flexionada as pernas, preparada para correr, para bater no chão e já correr, tá? Se não, bateu no chão, já rola, se joga por cima do seu ombro aqui e rola, para dissipar essa energia, para dissipar essa velocidade, tá? Isso é importante demais. E muitas vezes num pouso de emergência pode ser que você pouse lateral ou caudal. Não é o ideal pousar caudal nunca, mas se precisar, estolar um pouquinho mais alto e fazer esses procedimentos de rolar, de correr, de rolar, para não se machucar, tá certo? Basicamente é isso. Eu só quero que você pense, né, no tipo de topografia dos pousos que você já fez e como que você fez a aproximação e como que você fez o toque no solo, tá? Para você estar preparado para a próxima vez que você for fazer uma aproximação e pouso, você ter esse subsídio na sua cabeça, você, né, saber como você vai ter que agir momentos antes, não deixar para o último instante. Então, cheguei, tô num cross, estou fazendo alguma coisa, eu já estou olhando o pouso, já estou vendo se é aclive ou se é declive, estou vendo a direção do vento, estou vendo tudo certinho para eu fazer essa aproximação e chegar no solo com segurança. Tá? A maioria dos acidentes de parapente, pequenos acidentes, né, de pequena monta, acontecem no pouso, então a gente tem que caprichar sempre no pouso, ser muito minucioso no pouso. Certo? Dito isso então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilha, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova sobre voo livre na loja do Falando de Parapente. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!